Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, estamos aqui iniciando este programa que nós vamos transmitir a vocês agora com o nome Vida de Santidade, Caminhos de Dom Inácio. É o contrário. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! É o contrário? Olá, meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para apresentar a vocês o nosso novo programa que nós vamos falar um pouquinho do servo de Deus, Dom Inácio. E o nosso programa se chamará Caminhos de Santidade, Vida de Dom Inácio. E tem uma frase de Dom Inácio que eu gosto muito, que ele dizia e rezava todos os dias desde que ele entrou no seminário, que ele dizia: Jesus e Maria, eu quero, para a vossa glória, tornar-me santo. Então que nós possamos pedir a Dom Inácio que percorramos juntos esse caminho de santidade. E agora convido você a ouvir um pequeno relato da vida e obra de Dom Inácio João Dalmonte, nosso quarto bispo diocesano da Diocese de Guaxupé. Eu era professora do Colégio Estadual de Guaxupé, no ginásio, né? E naquele tempo tinha científico, eu dava aula no científico, e no começo dava aula no ginásio também, né? E entre manhã e à tarde, eu tinha o livre, eu ia até o palácio, porque o meu tio era secretário do bispado. Então eu ia até o palácio ver meu tio, ficar lá com ele, gostava, né? Sempre gostei das coisas de igreja, sempre tive essa atração. E lá eu conheci Dom Inácio, sabia que era o nosso bispo, sabia a distância, mas lá a gente ficou amigo. Ele era o meu confessor e ele me orientava na vida. Eu casei com o Silvio e ele falava assim: Selma, tem que casar com o Silvio. Ele dobrava o L, porque é italiano, né? E era muito humilde, muito gentil, muito agradável, manso. A gente sentia-se bem perto dele. Então ficou uma amizade. E ele ficou de fazer meu casamento. Eu casei em 64, em janeiro. Ele morreu em 63. Então não tive essa oportunidade. O fim da vida dele foi assim, bem triste, porque cortou uma perna. E mesmo assim ele continuou as atividades dele pastorais, né? Pastorais e pastoris, porque ele ia nas fazendas, pedia uma res para poder fazer o seminário, porque o sonho dele era o seminário. E então foi triste o fim dele. E ele foi em Poços de Caldas, cortou a perna. Depois, aqui em Guaxupé, foi os últimos dias dele, ele foi para o hospital. Eu fiquei lá, atrás da porta, assim, vendo o quarto de longe, de perto. Lá dentro só tinha 2 padres, não era permitido assim para todo mundo. Eu fiquei no corredor, mas assim, na porta do quarto dele. E quando ele morreu, ele levantou as mãozinhas para o céu e falou: ah lá, ela veio me pegar. Ah lá, nossa, não me lembro agora se ele falou Nossa Senhora ou Maria. Nossa Senhora veio me pegar. Ele falou assim. E morreu. E deixou essa marca de santidade, de vida, de sacerdócio, de pastoreio, de igreja. Tudo isso que a gente ama e que sustenta a gente nessa caminhada. No palácio moravam 6, 7 padres, junto com ele. E ele de manhã levantava descalço, para não acordar os senhores padres, e ia até a capela para celebrar a missa. Aquilo era lindo, né? Ele viajava de trem, mas de classe comum, todo mundo sentado nas cadeirinhas, igual todo mundo, né? E aí nós falamos para ele que não estava certo, era um bispo, que ele tinha que ter retirado, tinha uma seleção, uma proteção melhor. Então ele foi dormir no leito, mas ele pegou o leito junto com outras pessoas e novamente falamos que não, porque ele tinha que ficar sozinho num leito. Então são histórias que a gente guarda bem, né? Tem uma muito engraçada, ele foi numa cidade aí no interior, bem pertinho, e estava colhendo feijão. E estava muita chuva, não tinha onde pôr o produto, ele abriu a igreja, mandou colocar lá dentro. E gostaria de propor para você, nesse caminho de santidade, nós não santificamos do dia para a noite, mas é preciso pequenas atitudes que podem mudar totalmente a nossa rota, a nossa vida. E Dom Inácio tinha dentro do diário dele, dizia: não julgarei ninguém.
não julgar as pessoas, porque nós temos a mania de julgar. Então gostaria de propor esse desafio, passar um dia sem julgar as pessoas. Esse é o desafio para a nossa semana. E eu gostaria de convidar você a divulgar o programa Caminhos de Santidade, Vida de Dom Inácio, e também propor que você divulgue esse programa e convidar você para participar terça-feira que vem. Todas as terças-feiras nós teremos um encontro aqui no nosso programa Caminhos de Santidade, Vida de Dom Inácio. Jesus, Maria e José, eu quero para a vossa glória tornar-me santo. Este é o caminho.